Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lancei lá no Instagram que eu queria que vocês me mandassem perguntas para eu responder em forma de vídeo, então está aqui o vídeo respondendo as perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Aliás, se você ainda não segue a página Anatomia Etc no Instagram, pega o celular agora e começa a seguir @anatomia_etc. Anatomia_etc. Eu tô sempre interagindo com vocês por lá, mostrando minha rotina, respondendo perguntas. De vez em quando rola alguns sorteios, então não deixa de seguir Anatomia_etc no Instagram. Então vamos às perguntas. Eu vou dar uma selecionada aqui, gente, porque eu recebi umas perguntas que eu não entendi muito bem o que eram, mas vamos lá. Bastante pergunta interessante, por sinal, a primeira eu já achei super legal. É verdade que quando estamos numa pós-graduação com bolsa, não podemos ter emprego? Depende. Isso depende da instituição que está te concedendo a bolsa. Então é importante que você veja aí quais são as exigências da instituição para que ela te conceda uma bolsa de estudos. Então, por exemplo, se eu não me engano, alguém me corrige se eu estiver errada. Se eu não me engano, a FAPESP exige aí que você não tenha um vínculo empregatício para ela te conceder a bolsa. Mas tem outras instituições, como a CAPES, a CNPq, que deixam a critério da disciplina da própria faculdade decidir se ela vai deixar ou não você ter um vínculo empregatício com algum lugar. Então, nesses casos, você precisa se informar direto na sua faculdade. Quais são as exigências daquela faculdade onde você está fazendo o mestrado ou doutorado para a concessão de bolsas. No meu caso, eu tenho uma bolsa CAPES e eu tenho um vínculo aí com uma empresa onde eu trabalho 20 horas semanais. Então, a minha disciplina, o meu orientador, me permitiu ter um contrato de trabalho de até 20 horas semanais e ainda assim receber a bolsa de estudos pelo doutorado. Próxima pergunta: como ser uma boa profissional na fisioterapia? Eu poderia dar milhões de dicas aqui para você, mas a primeira coisa que você precisa para ser um bom fisioterapeuta é saber lidar com pessoas. Se você não é uma pessoa boa para se relacionar, se você não tem empatia, se você não tem paciência para lidar com as pessoas, dificilmente você vai ser um bom profissional se você não desenvolver aí essas características. Então, gostar de pessoas, gostar de lidar com pessoas é algo fundamental, extremamente importante para você ser um bom fisioterapeuta. Fora isso, tem várias outras dicas e uma delas importante também, por sinal, é estudar muito. Qual o sistema mais complexo e difícil de se estudar, na sua opinião? Bom, ao meu ver, tem dois sistemas que são os mais complicados aí do nosso corpo, que é o sistema nervoso e o sistema renal. Os rins são órgãos extremamente complexos e para você entender eles, você precisa entender todo o resto do corpo. Então, na minha opinião, estão aí sistema nervoso e o sistema renal. Qual é o seu doutorado? Eu tenho vídeo aqui no canal já, vou deixar o link aqui em cima para vocês, falando a respeito do doutorado. De maneira resumida, o meu doutorado é na nefrologia e eu pesquiso os efeitos do exercício físico de uma modalidade específica do exercício físico, que é o intervalado de alta intensidade, o HIIT, na prevenção da nefropatia diabética. E a gente já está tendo resultados bem bacanas. Vai ter novas videoaulas no canal? Sim, teremos mais videoaulas no canal, mas nesse período aí de janeiro, em que o pessoal ainda está de férias, as pessoas não assistem aulas nas férias, gente. Então eu tô tentando postar vídeos relacionados a outros assuntos e depois, em fevereiro, a gente retoma com as videoaulas. Por sinal, a gente precisa terminar o sistema tegumentar e depois a gente vai completando aí os sistemas que a gente ainda não tem aqui no canal. O que na anatomia mais te fascinou? Na verdade, o que me fascina em relação ao corpo humano não é só a anatomia, mas é a junção da anatomia com a fisiologia e como as coisas se encaixam e funcionam perfeitamente. Então, o que mais me fascina é ver o quanto o corpo humano foi feito de maneira extremamente inteligente e a cada dia poder conhecer mais toda essa complexidade. Vou começar medicina e estou muito ansiosa. Qual a dica que você pode me dar para esse início? Em primeiro lugar, parabéns por ter passado na faculdade de medicina e em segundo lugar, a dica que eu te dou é: mantenha uma boa organização de estudo. Faça um cronograma, defina aí na sua semana o que você vai estudar por dia, porque com certeza você vai precisar. Acha viável atuar primeiro como fisioterapeuta, fazer uma pós e depois começar o mestrado? Sim, com certeza. Aliás, foi o que eu fiz. Quando eu me formei, eu fiz uma especialização. Enquanto eu estava fazendo a especialização, eu já estava atuando como fisioterapeuta em outras áreas. E aí eu fui fazer o mestrado aí, acho que 1 ano e meio depois que eu me formei. Então, acho super válido, sim,
Com certeza. Como sobreviver ao mestrado sem bolsa e com uma renda baixa? Terei muitos gastos? Olha, isso vai depender aí de onde você está fazendo a sua pós-graduação. Se você tiver que ir para outro estado fazer mestrado, aí os seus gastos vão ser maiores, porque você vai ter gasto de aluguel e tudo mais. Mas pelo menos na minha experiência, os gastos que eu tive dentro do próprio mestrado foram muito pequenos. Eu não tive a exigência de comprar livros ou nenhum material específico que tivesse um alto custo. Se você não tem bolsa de estudos, o que você pode fazer é conciliar o mestrado com um emprego, que é o que a maior parte das pessoas fazem. Então, se você encontrar um trabalho onde você consiga se dedicar em meio período e deixar o outro meio período para o mestrado, dependendo da disciplina que você tiver aí, se a disciplina permitir, então aí é uma boa estratégia que você pode ter aí para lidar com os custos que surgirem. É verdade que você tem que ter muito sangue frio para fazer medicina? Não, você não precisa ter sangue frio. Aliás, é importante que você tenha empatia pelas pessoas, porque empatia, o lidar com pessoas, eu falei isso aqui da fisioterapia, mas é extremamente importante para a medicina também. A questão é que você não pode ser uma pessoa facilmente impressionável, acredito eu, porque você vai se deparar com situações onde você precisa manter a sua estabilidade emocional para conseguir tomar decisões racionais para o benefício do próprio paciente. Estou no meio da minha graduação, é o momento para uma iniciação científica ou já passou da hora? Não, se você está no meio da graduação, a iniciação científica geralmente dura 1 ano aí, então ainda dá tempo de você fazer. Já pensou que o homem primitivo tinha 5 pulmões? Uma grande dúvida, por onde seguir depois da graduação quem almeja ser docente na área da anatomia? Bom, você precisa buscar aí formação e mais conhecimento na área. Então busque especialização, mestrado, se possível doutorado na área que você quer lecionar, porque quanto maior o seu conhecimento nessa área, maiores as chances de você ser um bom professor. Antes do doutorado, você dava aula? Sim, eu comecei a dar aula, eu tinha terminado a minha especialização e estava começando o mestrado. Então, eu já dava aula durante o mestrado. Você acredita que será possível no futuro existir órgãos artificiais? Não só acredito, como já existem. A gente já tem pesquisas aí em relação ao rim artificial e a gente também já tem coração artificial. Qual o melhor jeito de estudar? Videoaula ou resumos? Os dois. Na verdade, não existe um melhor jeito de estudar. O que existe é o seu melhor jeito de estudar, porque as pessoas são diferentes e aí elas têm maneiras de aprender diferentes também. Por que o pé é do tamanho do antebraço? É verdade isso, gente? Eu não sei explicar o porquê. Se alguém souber, comenta aqui embaixo. Você se sente realizada na sua profissão? Sim, me sinto extremamente realizada na minha profissão. Tem fisioterapia na área de fono, voz? Tipo um paciente que sofreu um AVE e sofreu sequela na voz? Na verdade, quem faz esse trabalho não é o fisioterapeuta, é o próprio fonoaudiólogo. Então é muito comum pacientes vítimas de AVC que tiveram sequelas terem aí dificuldades na fala ou dificuldade na deglutição, e quem faz isso são os fonoaudiólogos. Eles estudaram só para isso. Isso aí é campo de trabalho deles, ok? Qual é a sua trajetória? Acredito que você está perguntando em relação à minha trajetória profissional. Eu também já tenho vídeo aqui no canal contando um pouquinho a respeito das minhas experiências profissionais, da minha trajetória. Vou deixar o link aqui em cima para você. Gente, eu dei uma selecionada aqui nas perguntas mesmo, porque teve algumas que eu não entendi muito bem. Se eu não respondi a sua pergunta, não fique chateado. Espero que vocês tenham gostado aí desse Respondendo Perguntas. Se você gostou de vídeos desse tipo, comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.